Olá! Hoje vamos fazer uma análise bem a fundo de um tema que mexe com os pilares do nosso direito penal, o valor da colaboração premiada como prova. Sabe até que ponto a palavra de alguém que fez um acordo com a justiça pode, sozinha, levar a uma condenação? Vamos olhar uma decisão bem importante que tenta colocar os pingos nos is nisso aí. A nossa base aqui é o informativo de jurisprudência 869 do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Ele detalha o julgamento da ação penal 1074, lá do DF, e a nossa missão aqui é, assim, destrinchar os argumentos dessa decisão, né? Entender por que só a colaboração não basta para condenar e qual o padrão de prova que a justiça exige. Ok, vamos lá então? Vamos desembrulhar isso? Para a gente começar, vamos entender o caso específico que gerou essa discussão toda? A ação penal 1074-DF. O réu era um conselheiro de Tribunal de Contas, mas as acusações eram sobre coisas que ele teria feito antes, quando era deputado estadual. E não eram acusações leves, não. Falavam de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Exatamente. As acusações, elas ligavam o então deputado a um suposto esquema bem grande de desvio de dinheiro público. Era de uma entidade de previdência, o Instituto Mato Grosso de Seguridade Social, o Centros. A denúncia descrevia um cenário, assim, complexo, né? Mencionava, dezenas de operações para tentar esconder a origem do dinheiro desviado, uma coisa bem articulada. E os crimes específicos apontados pela acusação, quais eram? Só para a gente ter claro. Olha, a denúncia apontava a corrupção passiva, que está lá no artigo 317 do Código Penal, né, o funcionário público que pede ou recebe vantagem indevida, e também lavagem de dinheiro, que é o artigo 1º da Lei 9613 de 98. Basicamente, o ato de esconder a origem de bens ou dinheiro que vieram de um crime. E, além disso, falava em concursos de agentes, ou seja, envolvimento de mais gente, e continuidade delitiva, que é quando se pratica vários crimes parecidos em sequência. A tese era que ele recebeu dinheiro ilícito e participou ativamente das manobras para maquiar a origem desses recursos dos centros. Certo, um esquema complexo mesmo. E aí chegamos no ponto central da nossa análise, né? Como é que tentaram provar isso? Pelo que o informativo do STJ indica, parece que uma parte bem grande da acusação vinha de depoimentos de colaboradores premiados. Isso levou o STJ a ter que responder aquela pergunta crucial. A palavra do colaborador, sozinha, sem mais nada, é suficiente para condenar alguém? E a resposta da Corte Especial do STJ, que é quem julga essas ações penais originárias lá, foi muito direta nesse caso da PN 1074. Não é suficiente. A colaboração premiada por si só não serve de base para uma sentença condenatória. Precisa de mais. Mas essa foi uma interpretação que o tribunal fez, uma construção deles, ou a própria lei já dizia isso? Porque às vezes a justiça preenche um vazio, né? Outras vezes só reforça o que já está na lei. Olha, que interessante, né? Nesse caso específico, a decisão do STJ está totalmente alinhada com o que a lei já estabelecia. A Lei 12.850, de 2013, que é a lei que trata de organização criminosa e que, digamos, consolidou a colaboração premiada no Brasil, ela é muito clara quanto a isso. Lá no artigo 4º, parágrafo 16, inciso 3, está escrito com todas as letras: nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador. A lei já exigia essa corroboração. Entendi. Então a lei exige um algo mais. E o que seria esse algo mais? O que a justiça procura além do que o colaborador contou? Procura o que a gente chama de provas de corroboração, ou seja, outros elementos, outras provas que sejam independentes da palavra do colaborador, mas que confirmem o que ele disse. Isso pode ser muita coisa, né? Documentos que foram apreendidos, registros bancários mostrando o caminho do dinheiro, laudos de perícia, o depoimento de outras testemunhas que não sejam colaboradores também, mensagens, e-mails, enfim. Qualquer prova, desde que lícita, claro, que valide por fora o que o colaborador falou. A colaboração pode ser o fio da meada.
mas você precisa achar outros fios que se liguem a ele de forma autônoma, sabe? Faz sentido. A decisão do STJ nesse caso da APN 1064 usa até uma expressão forte, né? Fala que precisa de um conjunto harmônico de provas judicializadas e que essas provas têm que mostrar a culpa de forma segura e inequívoca. Isso soa como algo mais forte do que simplesmente achar outra provinha qualquer. Como é que essa exigência de segurança, de não ter equívocos, se traduz na prática do dia a dia forense? Essa expressão, ela resume um dos pilares do processo penal no Estado democrático, que é o padrão de prova para condenação. Traduzindo isso, o ônus, a responsabilidade de provar a culpa, é toda da acusação. E essa prova tem que ser tão forte, tão convincente, que não sobre nenhuma dúvida razoável sobre a culpa do acusado. É aquele padrão que a gente ouve falar, o BARD, né, a sigla em inglês para Beyond a Reasonable Doubt, além da dúvida razoável. Além da dúvida razoável. Isso me lembra muito filme americano de tribunal. Mas esse conceito tem validade formal aqui no Brasil? Não é só uma coisa importada da cultura deles? Não, de forma alguma é só cultural. Esse padrão, ele está previsto em tratados internacionais importantes que o Brasil assinou e internalizou. Um exemplo muito claro é o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional. Lá no artigo 66, item 3, ele exige a prova da culpa além de qualquer dúvida razoável. Como o Brasil ratificou esse estatuto, pelo Decreto 4.388 de 2002, esse padrão faz parte do nosso sistema jurídico sim. E mesmo no nosso Código de Processo Penal, o artigo 156, que diz que a prova da alegação cabe a quem faz, junto com o princípio constitucional da presunção de inocência, tudo isso já aponta para a necessidade de um grau de certeza muito alto para condenar. A dúvida, que tem algum fundamento, alguma lógica baseada nos fatos, ela tem que beneficiar o réu. É o famoso indúbio pro réu. Então não basta a acusação mostrar uma história que pareça mais provável que a história da defesa. A balança tem que pender muito, muito claramente para o lado da culpa. Tem que pender de um jeito que não deixe margem para uma interpretação razoável diferente. Não pode existir uma explicação alternativa que seja minimamente plausível e que se encaixe nas provas do processo que aponte para a inocência. Se essa alternativa razoável existe, a dúvida está lá e aí tem que absolver. A decisão da STJ nesse caso reforça justamente isso. A colaboração sozinha não consegue eliminar essa dúvida razoável. Ela pode, no máximo, criar uma suspeita forte, mas não a certeza que a lei exige para condenar. E voltando para o caso concreto lá do conselheiro do Tribunal de Contas, o que aconteceu no final? Essas provas de corroboração, elas não apareceram ou a STJ achou que eram muito fracas? Pelo que o informativo do STJ indica, as outras provas que foram juntadas no processo não foram suficientes para formar aquele conjunto harmônico e inequívoco que a lei e a própria decisão exigem. E aqui tem um detalhe que é particularmente interessante e até revelador, que a decisão destaca. O próprio Ministério Público Federal, que era quem estava acusando perante o STJ... Só para a gente situar quem está ouvindo, o MPSF apresentou as alegações finais por escrito, né? Os memoriais, que é tipo o resumo final dos argumentos antes da decisão. Exato, isso mesmo. Nesses memoriais, o próprio MPF reconheceu que o conjunto de provas que foi formado durante o processo era frágil e que não dava a segurança necessária para pedir a condenação. Ou seja, o próprio órgão que tinha função de acusar admitiu que não conseguiu atingir aquele padrão de prova de além da dúvida razoável. Nossa, isso é muito forte. O próprio acusador dizendo que não tem prova suficiente para condenar. Isso deve ter pesado bastante na decisão final pela absolvição, imagino. Com certeza. Quando a parte que tem o dever de provar a culpa, depois de todo o processo, com as provas sendo produzidas, com a defesa participando, quando essa parte chega à conclusão de que não tem elementos suficientes, isso mostra a seriedade desse padrão de prova. Reforça que o objetivo do processo não é condenar de qualquer jeito, mas buscar a verdade possível dentro das regras, com base em provas sólidas, concretas. Considerando tudo isso, então, qual é a leitura que a gente faz dessa decisão? Qual o recado principal que ela passa para o sistema de justiça?
para os advogados, promotores, juízes e até para a sociedade que acompanha esses casos, né? Principalmente os de corrupção, que tiveram tanta colaboração premiada nos últimos anos. Olha, o recado principal é uma reafirmação de garantias que são essenciais: a presunção de inocência e o devido processo legal. A decisão sinaliza que a colaboração premiada, apesar de ser uma ferramenta de investigação muito poderosa e muitas vezes até indispensável para descobrir esquemas criminosos complexos, que talvez ficassem escondidos sem ela, ela não é um cheque em branco. Ela tem uma função clara: ajudar a obter prova, direcionar a investigação, mas ela não pode ser, sozinha, a prova final que leva alguém para a cadeia. E aqui é onde fica realmente interessante, né? Porque existe uma tensão muito clara aí. De um lado, tem a pressão da sociedade, a necessidade de ser eficiente no combate a crimes graves, como a corrupção que afeta todo mundo. Do outro lado, tem a proteção dos direitos de cada um e a exigência de que a culpa seja provada de forma muito sólida, não baseada só na palavra de alguém que, por natureza, tem interesse em entregar informações para conseguir benefícios para si. É um equilíbrio bem delicado. É um equilíbrio delicado, mas ele é fundamental para que o sistema de justiça seja legítimo. A decisão do STJ funciona como um lembrete importante. Não dá para atropelar garantias em nome de uma suposta eficiência. A colaboração é válida, sim, mas tem que ser vista pelo que ela é, um meio para achar provas, não a prova em si. O Estado, que investiga, tem o dever de ir além do que o colaborador diz, de buscar ativamente essas outras provas. Provas autônomas, que se sustentem sozinhas, para confirmar ou até para desmentir o que foi dito. Se a gente conecta isso com o quadro geral do processo penal, a gente percebe que essa decisão reforça a ideia de que a investigação não pode virar refém da colaboração. Ela pode ser um ponto de partida excelente, muitas vezes é, mas a investigação tem que ter as próprias pernas, sabe? Tem que buscar fontes diferentes de informação e construir um caso que se sustente mesmo se, hipoteticamente, a gente tirasse a colaboração dos autos. E isso me faz pensar nos desafios práticos disso tudo. Conseguir essas provas de corroboração que sejam independentes não deve ser nada fácil, né? Especialmente em crimes de colarinho branco, que muitas vezes não deixam rastros físicos óbvios. Pensa num acordo de propina feito só de boca. Ou naqueles esquemas de lavagem super sofisticados que usam várias empresas de fachada, transações internacionais. Precisamente. E aqui talvez esteja um dos maiores desafios depois que a Lei 12.850 entrou em vigor. Equipar e capacitar de verdade os órgãos de investigação, a Polícia Federal, os Ministérios Públicos, as polícias civis também, para que eles tenham não só a vontade, mas os meios técnicos, financeiros, gente suficiente para fazer essas investigações complexas, profundas, que vão além da colaboração. A colaboração pode dar o mapa do tesouro, mas escavar e achar o tesouro probatório exige recurso e expertise que, infelizmente, nem sempre estão disponíveis na medida certa. E levanta também a questão sobre a qualidade da informação que vem do colaborador, né? Como o sistema pode ter alguma segurança de que o colaborador está falando a verdade, mesmo tendo um interesse óbvio no acordo, e como evitar que ele acabe jogando a culpa para cima de outros de forma injusta só para se safar ou diminuir a própria pena? Esse é outro ponto delicado. Envolve ter mecanismos bem rigorosos para checar as informações antes mesmo de aprovar o acordo de colaboração. Prevê punições sérias para o colaborador que mente ou omite fatos de propósito. E, principalmente, exige uma análise muito crítica por parte do Ministério Público e do juiz sobre a credibilidade daquele depoimento específico. Tem que confrontar o tempo todo com outros elementos. Não dá para aceitar a história do colaborador de forma passiva, sem questionar. A colaboração é uma ferramenta útil, mas não é um dogma, né? Ok. Então, para a gente amarrar a nossa análise de hoje, com foco nessa ação penal 1074-DF e no informativo 869 do STJ, a mensagem principal é bem clara e direta. No Brasil, ninguém pode ser condenado se a única base for a palavra de um colaborador premiado. É isso. A Lei 12.850 de 2013 já apontava para isso. E o STJ agora reafirmou com todas as letras. É indispensável ter um conjunto de outras provas, provas independentes que se encaixem, que formem um quadro de certeza capaz de superar qualquer dúvida razoável sobre a culpa.
A colaboração ajuda a começar ou a direcionar a busca por essas provas, mas ela não substitui a necessidade de encontrá-las de fato. Consolida-se, então, essa visão da colaboração como um meio para obter prova, e não como a prova absoluta por si só. Isso exige uma postura de investigação mais ativa, mais completa por parte do Estado, que não pode se acomodar só com a narrativa do delator, mas tem que usar essa narrativa como um mapa para achar os tesouros probatórios que são autônomos, que valem por si, e assim se preserva a presunção de inocência como regra principal. Perfeito. É a busca por esse equilíbrio difícil, mas necessário, entre ser efetivo no combate ao crime e respeitar sem abrir mão as garantias do processo penal. E fica aqui uma reflexão para quem nos acompanha. Num cenário onde, para desvendar crimes complexos, como os de corrupção ou os de facções criminosas, muitas vezes se depende de informações que vêm de dentro, né? Informações dadas por colaboradores. Quais seriam os maiores obstáculos reais, sejam eles de estrutura, de lei ou até culturais, que a polícia, o Ministério Público e o Judiciário enfrentam para conseguir essas provas de corroboração que a lei exige? Como a gente pode melhorar a capacidade do Estado de investigar e provar esses crimes de um jeito robusto, sem depender demais do colaborador e garantindo um julgamento justo para todo mundo? É uma questão fundamental para o futuro da justiça criminal no Brasil. Algo para a gente continuar pensando a respeito.